Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre frações e escalas. E para exemplificar o conteúdo, eu peguei uma questão do Enem de 2012 para mostrar que esse conteúdo é um conteúdo importante. Embora ele seja um tema lá das séries finais do ensino fundamental, ele é um conteúdo importante que cai até no Enem em vestibulares, né? Então vamos lá. Primeiro, para começar, vamos falar aqui de frações. Então a fração ele é um número irracional, que ele é representado aqui por um numerador e o denominador, né? A escrita dele é dessa forma aqui. Peguei o exemplo de 1 sobre 100. O número de cima dessa fração a gente chama de numerador. O número de baixo da fração a gente chama de denominador, tá bom? E nesse caso aqui, né, em outros casos também, a fração ela pode representar uma divisão entre o número de cima, que é 1, pelo número de baixo, que é 100, tá? Então, por mais que o 1 seja menor do que 100, a divisão sempre vai acontecer pelo número de baixo, do número de baixo pelo número de cima, 1 dividido por 100. E o resultado dessa divisão a gente vai chamar aqui de quociente, tá bom? É comum também a gente encontrar uma fração que represente uma razão de proporcionalidade. Então, em alguns enunciados, alguns problemas a gente pode encontrar como quociente, ou a gente pode encontrar também como razão de proporcionalidade. No caso de escalas, a gente pode chamar de razão de proporcionalidade. Na matemática, quando a gente vê somente a fração, é comum chamarmos de quociente. Proporcionalidade aqui é uma relação entre duas grandezas. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. E tratando aqui especificamente de escalas, né? A proporcionalidade nas escalas vai ser uma relação entre um desenho e o real, tá? Então, vai ser normalmente utilizado centímetros, né? Então, por exemplo, eu tenho uma foto minha, né? Uma foto 3x4. Então, ela vai ter 3 centímetros por 4 centímetros. Essa foto não representa o meu tamanho real, né? Mas ele representa na proporcionalidade. Então, através dessas medidas 3 e 4, né, eu consigo determinar lá qual que vai ser o tamanho real que essa imagem representa, né? Então, para ficar um pouquinho mais claro, vamos entrar aqui na questão do Enem. Olha só. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir. Então aqui eu tenho uma árvore, árvore 1, e aqui embaixo está 1, 2 pontinhos, 100. Lembrando que 2 pontinhos na matemática é divisão, então esse número aqui eu posso representar por uma divisão ou uma fração, né? 1 sobre 100. Árvore 2, 2 pontinhos, 100, 2 sobre 100. Árvore 3, 2 sobre 300. Árvore 3, 1 sobre 300. E árvore 4, né, 1 sobre 300. E árvore 5, 2 sobre 300. Aí ele fala assim, qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Então, note que aqui eu tenho uma representação por desenho das árvores. E ele quer saber qual que é a árvore que tem a maior altura real, tá bom? Então, para a primeira árvore, vamos fazer no detalhado aqui. Ó. Na primeira árvore, eu tenho 1 sobre 100. Se estivesse falando na matemática, né, esse número seria a representação de uma divisão, né, de uma fração 1 sobre 100. E a leitura dela, utilizando escalas, ficaria da seguinte forma. Ó, cada uma unidade de medida do desenho representa 100 unidades de medidas do real. Quando eu falo de unidade de medida, né, o exercício não falou qual que é a unidade de medida, se isso daqui representa centímetros, se representa metros. Então, quando ele não fala qual é a unidade de medida que a gente vai utilizar, a gente pode chamar simplesmente de unidade de medida. E o que é a unidade de medida aqui nessa malha quadriculada? Uma unidade de medida corresponde a um tracinho aqui no quadradinho. Ó. Então, essa malha quadriculada, cada tracinho dela representa uma unidade de medida. Poderíamos até chamar de 1 centímetro para ficar mais claro, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Então, a árvore 1, que eu vou representar aqui agora pela cor vermelha, eu posso representar pela escala, né, entre a relação entre o desenho e o real.
Do meu lado esquerdo, aqui na malha quadriculada, eu tenho o desenho. E no real, a cada uma unidade de medida, ou a cada 1 centímetro da minha malha quadriculada, vai representar 100 centímetros na vida real. Tá? Como é que eu faço para saber essa primeira árvore aqui, ó, vermelha, quantos centímetros ela tem na vida real? Então, a partir do desenho, o que eu faço? Eu vou contar quantos quadradinhos que eu tenho na altura, da base da árvore até o topo da árvore, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, no desenho, a árvore vermelha, ela tem 9 unidades de medida, ou 9 centímetros, se eu falar aqui nessa malha quadriculada, cada quadradinho tem 1 centímetro, tá bom? Então, como é que ficaria? Ó? Se cada 1 centímetro aqui do desenho representa 100 centímetros na vida real, então eu posso afirmar aqui que se eu tenho 9 quadradinhos, na vida real eu vou ter 9 vezes 100, certo? Então, eu teria na vida real, vou colocar aqui, ó, o real, o tamanho real da árvore seria equivalente a 900 quadradinhos, tá? Se eu estou chamando que cada quadradinho tem 1 centímetro, então seria um total de 900 centímetros, beleza? E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer esse procedimento para todas as árvores e depois comparar, tá? Porque as escalas são diferentes. Olha aqui. A primeira escala, eu tenho que a árvore tem, para cada 1 centímetro da malha quadriculada aqui, representa 100 centímetros na vida real. No segundo exemplo, ele está falando o seguinte, ó, que a cada 2 centímetros do desenho vai representar 100 centímetros da vida real. Tá bom? Então vai ficar assim essa segunda parte, ó. Vou representar aqui pela cor verde. E vai ficar assim, ó. Para cada 2 centímetros do desenho, representa 100 centímetros da vida real. Tá bom? Para tornar a mesma informação aqui equivalente, né, a fração de cima, né, para eu comparar 1 centímetro ao invés de 2, eu posso simplificar essa fração ou encontrar uma fração equivalente a essa que foi dada no problema. Eu tenho que dividir o numerador e o denominador por 2, porque são números pares, né? São divisíveis por 2. Então, 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Está aqui do lado, ó, 1. E 100 dividido por 2 representa aqui 50. Então, como é que é a leitura dessa fração aqui em proporcionalidade? Ó, vou repetir aqui a frase. Ó, a cada uma unidade de medida, ou a cada 1 centímetro do desenho, representa 50 unidades de medidas do real. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Fazer o mesmo procedimento. Eu vou contar quantos quadradinhos tem aqui a árvore que eu vou pintar aqui de verde. Árvore 2. Então, note que ela tem a mesma altura da árvore vermelha. Do topo até a base da árvore são 9 quadradinhos ou 9 centímetros. Então, se 1 centímetro aqui da malha corresponde a 50 centímetros da vida real, é só eu pegar o número de quadradinhos e multiplicar por 50, que vai me dar aqui um total de 450 quadradinhos ou 450 centímetros, tá bom? Então, notem que por mais que as árvores são representadas aqui no desenho pelo mesmo tamanho, a escala sendo diferente, representam que as árvores terão tamanhos diferentes na vida real, tá bom? Note que quando eu tenho aqui o primeiro número, né, que seria o numerador da fração, maior, usualmente utiliza-se sempre 1. Tá? Então, conforme tem um número maior, tenho 2 aqui, ele vai representar que a cada 2 quadradinhos aqui do desenho corresponde a 100 centímetros. Eu pegando, tornando a fração equivalente, né, eu vi que a cada 1 quadradinho corresponde a 50 centímetros. Aí agora eu vou fazer esse mesmo procedimento agora para a árvore 3. Ó.
Árvore 3 eu vou utilizar aqui a caneta azul. E ficou assim, ó. A escala, sempre a representação do desenho em relação ao real. E a minha escala aqui está falando o seguinte, ó. A cada 2 quadradinhos aqui do desenho correspondem a 300 quadradinhos no real. A cada 2 centímetros da malha quadriculada é equivalente a 300 centímetros na vida real. Tá? Conforme o 2 é par e o 300 é par, eu posso simplificar o 2 e o 300 por 2, que são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 é 1, e 300 dividido por 2 é 150. Tá bom? Qual que vai ser a leitura aqui dessa fração? A cada uma unidade de medida do desenho representa 150 unidades de medidas do real. Tá? Então aqui eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho na árvore que eu vou chamar de verde, ó, de azul, desculpa. Então tem aqui um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa árvore no desenho tem 6 centímetros, e na vida real ela terá 6 vezes 150, tá bom? Se um quadradinho, ó, a fração é 1 para 150, então eu vou ter que pegar o 6 e multiplicar por 150. Que daí vai dar um resultado aqui de 900, que corresponde a 900 centímetros, tá? Então a árvore 3, azul, na vida real, ela terá 900 centímetros. Vou repetir o procedimento aqui para a árvore 4. Vou utilizar aqui a canetinha roxa. E a fração, ou a escala aqui, a representação do desenho para o real, né, em relação ao real. E ele está falando o seguinte, ó, a cada uma unidade de medida do desenho, a cada 1 centímetro do desenho, corresponde a 300 centímetros na vida real. Então, vou calcular, vou medir aqui de novo a altura da árvore que eu vou pintar aqui de roxo. Tá? Então, da base até o topo, veja que ele não vai até o final da linha aqui, ele acaba mais ou menos na metade, né? Eu não posso ter a certeza que é metade, mas vou supor que é metade. Então, ela tem aqui, essa árvore roxa tem 1, 2, 3, 4 centímetros e meio no desenho, tá bom? Então, ele falou o seguinte, ó, cada 1 centímetro no desenho corresponde a 300 centímetros no real. Se a árvore tem 4,5 centímetros, vou multiplicar por 300, né? E o resultado final vai dar 1.350, vou chamar aqui de centímetros. Então, essa árvore, embora no desenho ela seja menor, na vida real ela será maior do que as anteriores, porque a escala está de 1 para 300. Tá? Cada 1 centímetro no desenho corresponde a 300 centímetros no real. Aí, por fim, vamos lá para a última, vou representar aqui de canetinha amarela. Então, a leitura é aqui, ó. Primeiro, o numerador é o desenho, o denominador é o real. A cada 2 centímetros do desenho correspondem a 300 centímetros na vida real. Conforme o numerador e o denominador são pares, eu posso simplificar 2 dividido por 2 e 300 dividido por 2. 2 dividido por 2 ficou 1 e 300 dividido por 2 ficou 150. Qual que é a leitura dessa fração? Para cada uma unidade de medida do desenho, representa 150 unidades de medida da vida real. Então, eu vou medir aqui a altura. Ó, notem que a árvore no desenho, a 4 e a 5 tem a mesma altura. Então, tem 4,5 também, ó, árvore amarela. Então, vou multiplicar 4,5 vezes 150. E o resultado vai ser aqui o valor em centímetros da árvore na vida real. O problema fala assim, ó, qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Então, qual que será a árvore aqui? Vai ser a que eu representei por roxo, a árvore 4. Certinho? Então, ó, vocês vão utilizar esse vídeo aqui como referência, como base para as próximas atividades, certinho? Então é isso, até o próximo vídeo. Na dúvida, coloque aí nos comentários. Abraço, até a próxima.